Boa noite aos demais que chegaram, né, depois da apresentação. Meu nome é Diana Tanara, estou aqui para conduzir este lançamento brilhante, produzido aí por estes organizadores. Quero chamar para compor a mesa o presidente da AME, o senhor Lauro Leocádio da Rosa. Por favor, presidente. Chamar também um representante da Confea, né? Conselho Federal. O senhor Sebastião Wey está presente? Não está presente ainda? Quem está representando o senhor Juarez Samaniego é o senhor Silvaldo Gomes de Moraes. Ele é vice-diretor financeiro do CREMT e conselheiro. Seja bem-vindo. O magnífico reitor da UFMT, senhor Cristóvão Albano, está presente? Por favor, para compor a mesa. A representante da Mútua MT, senhora Susan Lanes. O magnífico reitor da UFMT, Evandro Aparecido, está presente? Muito obrigada. Todos aí, presidente? O senhor Matheus da Silveira, vice-presidente da AME, por favor. Podem se sentar. Pode fazer o uso da palavra, o senhor Lauro, presidente da AME. Inicialmente, vamos fazer aqui, ver com a presença aqui do nosso magnífico reitor da UFMT, nosso amigo Evandro, companheiro de tantas outras lutas, né, e trabalhos. Muito obrigado pela presença. Aqui ao meu lado direito, o Simvaldo, colega de muitos anos, né, de universidade, aqui representando o nosso presidente do CREA-MT, o Juarez Samaniego. Cristóvão Albano, também colega de um bocado de tempo, né, e colegas de trabalho, né, aqui representando o nosso reitor, o professor Júlio César dos Santos, e também a Susan Lanes, representando aqui o Adjane Prado, como representante da Mútua. Ela é diretora administrativa da Mútua, né? Também quero saudar aqui os demais colegas, associados da Mútua, autores dos livros, seus familiares, amigos, estudantes, colegas, senhoras, senhores, e também os internautas que estão nos vendo nesse momento. E a gente quer só dizer que é com muita alegria que a gente faz o lançamento desse livro, que é do meu ponto de vista, um marco bastante grande para a sociedade brasileira, porque ele contribui efetivamente para questões profissionais, né, entre o engenheiro eletricista e o técnico em eletrônica. Então, é um trabalho árduo, né, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e a gente dá sequência aqui à fala, para não ser muito longo, né, agradecendo a presença de todos e dizendo que a gente fica muito feliz com a presença de todos e com o trabalho realizado. É isso. Oi. A palavra, por favor. Vamos deixar uma mulher falar agora, a senhora Susan, por favor. Boa noite a todos.
Eu gostaria de cumprimentar a mesa na figura do Lauro, na figura que eu cumprimento toda esse dispositivo de mesa e a diretoria em si da AME também, que eu considero que está fazendo um excelente trabalho, visto que eu acho que eu acompanhei um pouquinho a trajetória. Vocês entraram, a AME estava desestruturada, né? Muitas atas para registrar, e sem as atas a gente não consegue fazer nada. Eu sei disso porque eu acabei de entregar a presidência também da AMAEST, que é a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho, e eu peguei na mesma situação. E a gente sabe o quanto é difícil manter e movimentar uma associação, porque não tem recursos, né? Ela sobrevive mesmo com o trabalho da diretoria e com esses eventos que são realizados, alguns com um pouquinho de recurso. Mas eu estou aqui representando a Mútua, e eu acredito que tem bastante estudante aqui, né? E não sabe o que é a Mútua. Alguém dos estudantes já ouviu falar da Mútua? Já. Então, a Mútua é a nossa caixa de assistência dos profissionais. Parabéns, né? A Mútua, ela é o braço social do nosso sistema, com FEA, CREA e Mútua, né? É um sistema. Então, um contribui para o outro. A Mútua é aquela de onde deve vir todo e qualquer benefício para nós profissionais do sistema. Enquanto profissional, a Mútua oferece diversos tipos de benefícios. Os benefícios vão desde benefícios reembolsáveis, aquele que você tem que pagar de volta, e benefícios sociais. Além disso, aí vocês poderiam perguntar, Susan, mas de onde vem esse dinheiro da Mútua que ela, entre aspas, empresta para nós? Uma Vem do recolhimento na parte da frente do Hospital das Clínicas, onde o Rodrigo está internado, para contar um pouquinho nossa do que tem RT sido esse... vai para a Mútua. O recolhimento de toda a RT vai para a Mútua. E esses 20% é dividido entre a Mútua Nacional e a Mútua Regional. A Mútua Regional, ela funciona aqui no CREA. Nós temos um localzinho lá, está meio ruim, meio apagado, mas a gente já está tentando fazer uma reforma, assim como o CREA todo está apertado, né? E lá vocês podem obter maiores informações. Técnicos, aqui deve ter técnicos. Os técnicos infelizmente saíram do sistema. Os únicos técnicos que continuaram no sistema são os técnicos de segurança do trabalho, né? E os técnicos também podem se filiar à Mútua, né? Para se filiar à Mútua, paga uma anuidade. A anuidade é R$200. Desses R$200, R$50 já vai para o nosso Tecnoprev, que é o quê? É um plano de previdência, né, que é o mesmo do Banco do Brasil, porém com taxa de carregamento zero para quem é mutualista. Então, é aberto automaticamente para todos os mutualistas. Aí, uma outra parte vai para pagar os seguros, os benefícios sociais, que tem auxílio funeral, seguro por morte, né? Que nesse tempo de pandemia foi muito usado. Vocês não imaginam o quanto que nós tivemos de procura nesse período. A gente não gosta de pensar nisso, mas infelizmente nós tivemos muitos companheiros que se foram em circunstâncias assim inesperadas, porque foi de uma hora para outra. E isso acontece muito. Enfim, gente, eu vou ficar aqui. Quem tiver dúvidas, estou à disposição.
E também convido aqueles que não conhecem a passar na nossa sala, que é perto do atendimento do CREA, para tomar um cafezinho com a gente. E a gente tira maiores dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Susan Lanes. O representante do reitor, o diretor executivo do IFMT, senhor Cristóvão Albano da Silva, gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite a todos, todas. Um momento muito esperado, até porque de longa data Lauro está à frente da associação, tem falado desse projeto, da realização desse projeto, que também expressa o quanto a Associação Mato Grossense de Engenheiro Eletricista está imbuída em que as nossas demandas, as nossas causas sejam debatidas pela sociedade. Então, Lauro, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e trago do IFMT o compromisso de estar sempre apoiando a Associação Mato Grossense de Engenheiros Eletricistas nas suas demandas, especialmente em contribuições como esta, que mostram a preocupação da academia também na formação dos nossos profissionais. Trago também, além do abraço do professor Júlio César dos Santos, que só não está presente hoje aqui em função de que se encontra numa missão internacional com outros reitores. Também o abraço do professor Adriano Breunig, que é parte também da composição da diretoria da associação, que não está presente em Cuiabá em função de uma demanda do IFMT, se encontra hoje em Primavera do Leste, justamente trabalhando no reconhecimento de um curso de engenharia naquela cidade. E ele pediu que trouxesse, então, esse abraço, o agradecimento à Associação Mato Grossense de Engenheiros Eletricistas e também o agradecimento dos colegas que, junto com ele, compuseram essa obra. Então, fica o nosso agradecimento enquanto instituição e o desejo de que outras obras como essa venham, e para isso o IFMT, com certeza, é sempre parceiro. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Magnífico reitor do IFMT, senhor Evandro Aparecido. Boa noite. Hoje eu estou tendo uma sensação do Ildomar, do Finazzi, porque quando eu olhei o livro aqui, vi alguns ex-alunos, então hoje eu consigo sentir. Bom, quero cumprimentar aqui o Lauro Leocádio, o único que não foi meu aluno do livro aí, foi meu professor, tô brincando, não, foi um colega. E como presidente da AME, nesse esforço hercúleo, ajudando todos os engenheiros eletricistas nesse processo, né, de agregar, de congregar, de trocar, de avançar. Então, parabéns, Lauro. Fico muito feliz aqui com o convite de estar aqui nessa mesa contigo. E a cumprimentar também aqui o Matheus, né, na vice-presidência, né, da AME. Cumprimento também meu colega Cristóvão, no IFMT, representando aqui o IFMT. Também tema, né, nesse livro aqui. Suza Lanes, representando a mútua, como ela já colocou muito bem aqui, a importância da mútua aqui junto ao CREA. E Silvaldo, representando aqui também o nosso conselho, CREA. Muito me honra estar nessa mesa. As engenheiras e engenheiros em nome da professora Valquíria. Elegante. E Walter também, nessa elegância toda, dos engenheiros eletricistas. Bom, é muito satisfatório, né, estar num momento como esse. Agradeço aqui o professor Danilo pelo convite. E acaba que eu tracei, né, praticamente todo esse curso, né, de ter tido a oportunidade de conhecer, vamos dizer assim, a parte do eletricista, né, como um prático, depois fazendo a escola técnica, então chamada ETF, hoje IFMT,
que temos saudades absurdas, né, de tudo que se passou ali, e depois indo para a universidade. E parabenizar todos os autores aqui, o professor Danilo, Juan, Walter, Lauro, né, pelo desprendimento e pela orientação até mesmo que pedagógica para aquelas pessoas que iniciam, né, o processo de escolha, o que fazer no ensino médio, né, saindo do ensino fundamental e aí para o ensino médio hoje, segundo grau, quer dizer, na minha época, segundo grau, e decidir se entra numa carreira de nível técnico ou espera, faz um nível médio convencional para depois ingressar na universidade num curso de engenharia, ou faz esse curso técnico e aí repensa novamente, né, a importância de se continuar na carreira acadêmica e fazer engenharia já com a prática, já com o V0, como dizem os engenheiros, ou avançar já para o mercado de trabalho, que hoje é carente, inclusive dos técnicos. Então, eu fico muito feliz em participar dessa mesa e fico à disposição, Lauro. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada, magnífico reitor. Eu não deixarei o vice-presidente da AME falar neste momento, que ele terá uma palavra posterior. Vamos então para a apresentação dos autores. A primeira autora é Adriana Fátima do Céu dos Santos, que é engenheira eletricista e também de segurança do trabalho. Vai chegando aqui na frente, pessoal, os autores. Já vou passar a palavra para ela. Boa noite, boa noite especial aos meus alunos que estão aqui prestigiando a professora. Obrigada pelo carinho. E eu quero só parabenizar a AME, essa gestão atual da AME. Parabéns pelo excelente trabalho de valorização da categoria. Parabéns. Parabéns. Nós temos um vídeo agora que é do autor Antônio Geraldo Ferreira. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Só lembrando que ele não pôde falar pessoalmente, que faleceu uma pessoa da família, então ele pediu que não falasse pessoalmente. Então mandou um vídeo aí e a gente está aproveitando o vídeo que ele fez. Olá, eu sou Antônio Geraldo Ferreira, engenheiro eletricista e analista técnico do CREA Bahia. Gostaria de convidar todos para participarem do lançamento do livro Análise da Formação Técnica de Nível Médio em Eletrotécnica e do Bacharelado em Engenharia Elétrica, Perspectivas para a Construção das Atribuições Profissionais, que ocorrerá no próximo dia 7 de abril de 2022, às 18 horas, no CREA Mato Grosso. E dizer que me sinto muito honrado em fazer parte deste seleto grupo de autores, onde pude tratar um pouco sobre atribuição profissional e sobre a atividade de perícia. Aproveito para parabenizar a Associação Mato Grossense de Engenheiros Eletricistas pela brilhante iniciativa e tenho certeza que esse material contribuirá bastante nas discussões do sistema Confecrea envolvendo conflitos de atribuições profissionais. Faço votos de sucesso. O próximo autor é o senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que também estará presente em vídeo. Olá, meu nome é Benedito Guimarães Aguiar Neto, sou professor da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela UFPB, doutorado pela Universidade Técnica de Berlim, pós-doutorado pela Universidade de Washington e atualmente em novo programa de pós-doc na Universidade do Minho, em Portugal. Foi com grande satisfação que recebi o convite para participar desta obra, que considero muito relevante e oportuna, à medida que aborda a formação técnica e profissional na perspectiva
da construção das atribuições profissionais. As nossas contribuições foram voltadas para a formação em engenharia, onde inicialmente abordamos o seu papel, mas o foco foi na formação em engenharia. O projeto político-pedagógico, portanto, assumiu papel de destaque e tomamos como referência as motivações para atualizações das diretrizes curriculares nacionais e os desafios envolvidos na construção de currículos com forte base científica e tecnológica, na perspectiva de desenvolver melhores competências, principalmente para o desenvolvimento da inovação de produtos e de processos. Muito obrigado e desejo um bom evento. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Danilo Ferreira de Souza. Está presente? Boa noite a todos e todas. Eu acho que eu vou fazer a apresentação do livro. Então, depois eu já faço a fala mesmo na apresentação. A gente acelera agora. Pode ser? Pode chamar o próximo. Para ficar aqui mesmo? O senhor Diogo Vogel chegou? Não chegou ainda. Deixa eu ver quem é o próximo. Senhor Geraldo Sidney Afonso. Não chegou também? Senhor Lauro? Chegou. Agora é Maria do Socorro Almeida de Souza, que também é vídeo. Olá, eu sou Maria do Socorro Almeida de Souza. Sou juíza do trabalho, mestra em Direito do Trabalho, doutora em Direitos Humanos e, juntamente com o professor Danilo Ferreira de Souza e o professor Geraldo Sidney Afonso, subscrevo o último capítulo dessa obra. Esse capítulo é intitulado Liberdade Profissional e a Exigência de Formação Acadêmica. Partindo do pressuposto de que o direito é uma ciência que se dedica a regular relações sociais, estabelecendo regramentos que viabilizem o pacífico viver em sociedade, nós fazemos uma abordagem de normas jurídicas que permeiam a questão central estudada nesse livro e que corresponde aos limites de atuação profissional estabelecidos para as categorias de técnicas e técnicos de nível médio em eletrotécnica e de engenheiras e engenheiros eletricistas. Partimos da compreensão de que o estabelecimento desses limites de atuação podem gerar muitas tensões que dizem respeito não apenas à preservação, mas também à conquista de novos espaços de trabalho. E por isso nós fizemos a opção por fazer com que o nosso estudo gravitasse ao redor de dois direitos fundamentais previstos em nossa Constituição, que são a liberdade profissional e o direito ao trabalho, mas sempre sem negligenciar os interesses e direitos dos cidadãos usuários dos sistemas que estão previstos e resguardados no Código de Defesa do Consumidor. Nosso objetivo é lançar luzes sobre a questão, de modo que as soluções que venham a ser encontradas para as tensões e conflitos eventualmente existentes se respaldem nessas normas jurídicas, atribuindo-se, assim, a essas soluções segurança jurídica. Por fim, eu quero lhes falar de minha alegria de ter participado dessa obra, principalmente por, nesse trabalho, ter ombreado com dois profissionais cujas qualificações acadêmicas o enobrecem sobremaneira. Muito obrigada a todas e a todos. O chefe do Departamento de Regulação, Supervisão e Acompanhamento da Avaliação dos Cursos do Instituto Federal de Mato Grosso, Adriano Breuni, está online? Boa noite a todos e todas. Agradecer aí ao professor Lauro, né, amigo de velha, desde a universidade, né, Lauro? Pelo convite, pela organização, pelo trabalho que foi feito, a todos que colaboraram. Foi um trabalho em equipe muito valoroso. E agradecer aí ao professor Cristóvão, que gentilmente nos representa aí, Instituto, ao professor Evandro e todos os presentes. Obrigado aí, parabéns.
O próximo autor é o senhor Juan Carlos Ramos da Silva. Já está presente? Vou fazer uso da palavra agora. Boa noite. Prazer estar aqui reunido com vocês, compartilhando essa obra que durou aí um ano, né? E foi um trabalho bem árduo e vejo que na literatura, sobretudo na nossa área aí da engenharia elétrica, carecia um pouco das obras elas misturarem, né? Falarem um pouco além da parte técnica, né? E aqui a gente, né, tem uma galera aí qualificada para falar sobre essas questões com relação às atribuições. Isso é algo de extrema importância, né, e que a gente discorre muito bem nessa obra. Eu acredito que, né, o Danilo vai explicar sobre a obra e também acredito que essa vai ser um pontapé, né, para demais intervenções que possamos fazer, que a academia também pode fazer, no sentido de estabelecer limites para outras questões, né? Nós temos muito sombreamento ocorrendo, né, nas profissões, né, dos futuros engenheiros e dos engenheiros que aqui estão. Muito obrigada. A próxima autora é a senhora Valquíria Cristi Arruda Gonçalves Martins. Quer fazer uso da palavra agora, neste momento? Boa noite, senhoras e senhores. Na pessoa do professor Evandro, cumprimento essa douta mesa. Na pessoa da aluna Stephanie, aluna de engenharia elétrica, cumprimento todos aqueles que estão em formação nessa nossa área. Na pessoa do engenheiro Ângelo Morello, que é meu tio, ex-professor da UFMT, que veio nos prestigiar. Cumprimento toda a comunidade neste momento. A primeira coisa que eu gostaria, na verdade a primeira não, a segunda, porque a primeira foi cumprimentar, né? A segunda coisa que eu gostaria de fazer nesse momento é agradecer na pessoa do engenheiro Walter, que foi um aluno meu. Evandro, se você está se achando, né? Eu também estou me achando, né? E o Domar, né? Que já tem muito aluno nosso aqui. Danilo, o meu aluno, Juan, né? Então, assim, mas eu vou agradecer ao engenheiro, na pessoa do engenheiro Walter, eu vou agradecer a todos aqueles que me convidaram para participar deste trabalho, né? Foi um trabalho, assim, que eu, como disse para alguns, eu não esperava poder contribuir, mas acabou que deu certo, né? Nesse ano, como o Juan falou, esse ano cheio de desafios para todos nós, né? Cada um com os seus desafios. E agora nós temos aqui essa obra que nos fez nos reunirmos em torno do que nos une, na verdade, que é a nossa profissão, que é a nossa formação e que é a nossa área de atuação. Então, eu estou muito agradecida, muito satisfeita e muito realizada também. Então, neste momento, era essa a mensagem que eu queria passar para todo mundo. Obrigada. O próximo autor é o senhor Walter Aguiar Martins Júnior. Aqui do lado da professora Valquíria e da professora Adriana. Primeiramente, também agradecer a professora Valquíria, professor Danilo, professor Evandro, professores com os quais eu tive aula de engenharia elétrica, e dizer ao professor Evandro, a Valquíria, quem me viu, quem me vê, né? Ele sabe. Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, assim, eu fico muito feliz de fazer parte desse trabalho e de compor junto com os professores, com todos que aqui estão, e entender que hoje a gente faz
no período que a gente vive, né, de muita informação, de aprendizado em plataformas virtuais, YouTube, por aí vai, onde a gente aprende tudo, entre aspas, e a gente esquece um pouco de como é construído a formação, seja uma formação profissional, seja ela qualquer tipo de formação. E a oportunidade de debruçar sobre a formação que eu tive, a formação técnica, seja no âmbito de vista pedagógico, ou jurídico, ou da segurança da prática profissional e da segurança da própria sociedade, fazer aquela reflexão da evolução do conhecimento e de como que tudo se organiza para a gente se tornar ou técnico ou engenheiro, foi muito gratificante para mim, assim, por ver que como que tudo se encaixa, como que o papel de cada professor, cada disciplina não está ali por acaso, é extremamente importante. Então, eu fico muito feliz porque eu aprendi demais trabalhando aí junto e agradeço a todos, em especial ao professor Evandro, Danilo e Valquíria, que participaram do meu processo de formação, e eu sempre serei muito grato a vocês. Muito obrigada. Convido os senhores para desfazer a mesa, por gentileza. O senhor Danilo continua. Senhor Danilo Ferreira de Souza, né, gente? Em todo livro existem os organizadores. E quem vai explicar essa organização deste livro, Análise da Formação Técnica de Nível Médio em Eletrotécnica, do Bacharelado de Engenharia Elétrica, Perspectivas para a Construção das Atribuições Profissionais. Vai ser o Danilo. Boa noite a todos e todas, tudo bem? Bom, obrigado pela oportunidade de participar, de ajudar a construir esse manuscrito. Foi uma construção coletiva e hoje ele está aqui pronto. Então, vou tentar fazer um breve histórico do manuscrito, sem fazer muitos spoilers, para que, efetivamente, todos possam fazer a leitura dele. A ideia é essa, né? Então, basicamente, organizadores da obra são 4 pessoas que estão na organização, o Matheus também participou da organização da obra, mas são 15 autores, né, que todos contribuíram de diversas formas. A maioria aqui da região, e eu explico por quê, e alguns de fora da região, inclusive, que mandaram os vídeos. Então, basicamente, essa obra é uma construção coletiva e aí de diversos colegas, diversos companheiros, diversos amigos, que nós tínhamos um objetivo em comum. Nas considerações iniciais, nós fazemos um preâmbulo e justificamos o porquê da necessidade da obra. Então, basicamente, há 2 anos atrás, o Lauro surgiu com uma demanda da ABE, né? O que aconteceu? Então, foi lançada uma resolução, a 074 de 2019, em que dizia basicamente que técnicos tinham atribuições praticamente semelhantes a de engenheiros e engenheiras eletricistas. E por isso até foi dito aqui em vários momentos ensombreamento das atribuições, né? Então a palavra basicamente é essa, né? E a partir disso, Lauro montou um grupo para que possamos discutir. Então o problema estava dado, né? Existe sombreamento? Não existe? Qual é o limite em que uma atribuição profissional é dada? E qual é o limite em que não precisa de uma atribuição profissional? Então, isso serve efetivamente, essa reflexão não é só da engenharia elétrica, e aí na capa já está colocado que é da engenharia elétrica, mas esse é um problema coletivo, no sentido de que, por exemplo, o sistema CONFIA-CREA tem esse mesmo problema para os engenheiros mecânicos e os técnicos mecânicos, né? E isso para outras carreiras também. Quer dizer, qual é o limite de uma formação e de outra formação? No caso semelhante. Então, o problema inicial era isso. Quer dizer, você tem um curso técnico que tem uma carga horária, uma matriz curricular pedagógica e um curso superior. E em alguns momentos elas são, digamos assim, semelhantes em alguns pontos. Dado esse problema, e juridicamente estava colocado que para a resolução desse problema, os 2 conselhos deveriam sentar, discutir e a partir dali encaminhar. Caso não houvesse consenso, se judicializaria a questão. E foi o que aconteceu. E por isso o Lauro nos procurou para montar esse grupo na perspectiva de fazer o amicus curiae. Eu nem sabia o que era o amicus curiae. Então, é uma discussão que dá subsídios a uma decisão judicial. E foi esse o começo da discussão. Há exatos 1 ano atrás, nós entregamos essa nota técnica e assim chamamos ao presidente do CREA, Juarez, e que deu os procedimentos necessários, deu o encaminhamento à discussão,
a assessoria jurídica do CREA deu todo o apoio à nossa associação, e isso foi à frente anexado ao processo. Entretanto, nós vimos ali que é o seguinte, nós terminamos porque tínhamos um prazo, mas a obra não termina. Claro, a gente sabe que as coisas, se a gente continuar, elas nunca acabam, mas nós tínhamos muito a contribuir ainda. E aí, por isso, a ideia de escrever esse manuscrito, que não precisaria ser urgente naquele momento, mas que daria continuidade a essa discussão e nos possibilitou aprofundar isso. Então, no item 1 está dado. Essa obra surge a partir de um problema. Qual é esse problema? O limite da atribuição profissional a partir de uma formação pedagógica. Como é que esse limite se dá? E aí vem o capítulo 2, construído pelo Antônio Geraldo e pelo Lauro Leocádio. O Antônio Geraldo, como já se apresentou, trabalha no CREA da Bahia, milita, e o Geraldo e o Lauro é o nosso presidente. Então, a questão dada é o seguinte, de onde vem a atribuição profissional? E nesse capítulo 2 é feito um resgate histórico, quer dizer, qual é a atribuição profissional, de onde vem, qual é o fluxo, isso dentro do sistema CREA-CONFRA, e uma leve abordagem também de como é feita dentro do CFT, que é o Conselho dos Técnicos, que saiu do CREA, acho que foi colocado aqui. Então, esse capítulo, ele basicamente faz essa reflexão e explica tecnicamente, né? O próximo capítulo? A formação em engenharia. Esse capítulo foi construído basicamente, alguns capítulos têm autoria, e os autores externos ao Estado, basicamente, fizeram um capítulo mais fechado, então está assinado como autoria. Todos os outros são contribuições coletivas nossas. Tá tudo bem com a transmissão? Tô vendo, entendeu? Pode continuar? Eles estão nos escutando? Então tá tudo bem, vocês estão nos escutando. Bom, eu estava no capítulo 3. Então, o Geraldo ele faz uma reflexão muito interessante. Quer dizer, ele parte do pressuposto de é o ensino de engenharia. Então, como é dado o ensino de engenharia, como o MEC, portanto, nós temos uma instituição que não só elabora, mas legisla sobre isso, né? Quer dizer, como o MEC entende o ensino de engenharia, a partir de quais resoluções, de quais diretrizes curriculares se constitui, quais diretrizes devem obedecer ao ensino de engenharia e como se dá a formação curricular e a integralização de uma matriz pedagógica nos cursos de engenharia, ou pelo menos como deveria ser, como deve ser, né? Então, nesse sentido, o professor Geraldo discute sobre isso e no final diz, olha, existe um controle rígido por parte do MEC, do sistema Sinais, do ENAD, do conceito preliminar do curso. Nós temos aqui alguns avaliadores, lembro do professor Ronan e diversos outros que participaram de avaliação. Bom, então essa é a discussão estabelecida no capítulo 3 pelo professor Geraldo, contribuiu com a obra, foi já o presidente da CAPES até recentemente, né, essa nossa importante instituição. Infelizmente não está hoje na presidência da CAPES. Próximo. O quarto foi o professor Adriano Breuning, que construiu a maior parte dele. A discussão é muito interessante, né? Já que nós explicamos o curso de engenharia, de onde vem, qual a formação curricular, qual a importância do engenheiro e por que o controle sobre os cursos de engenharia no sentido de saber como eles são concebidos minimamente a partir das diretrizes curriculares. Então vem a pergunta aí, a educação profissional de nível técnico, como é? E o professor Adriano, gosto muito dessa palavra, mas tem lugar de fala, digamos, ele trabalha e milita há muito tempo, participou da elaboração do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, e ali ele diz o seguinte, como os cursos técnicos são formados e as poucas legislações que existem, isso nas próprias palavras dele, está no texto, sobre os cursos técnicos, inclusive o professor Adriano faz algumas críticas nesse item de como deveria ser, o que pode ser melhorado, está colocado no item. E é por isso que essa contribuição é interessante. Nós vemos todas as exigências nos cursos superiores de engenharia, principalmente no final sobre a elétrica, mas isso serve para todas as engenharias. E a reflexão posterior ao professor Benedito, do professor Adriano, é no sentido dos cursos técnicos, como estão, o que podem melhorar. Por exemplo, o controle não é dado, né? Como é que não existe uma prova, por exemplo, dos egressos dos cursos técnicos para saber como é que tá o ensino. Essa é uma crítica feita pontualmente nesse texto e bastante interessante, e aí já começa a nossa discussão final para dizer, olha, quais são os limites da atribuição profissional de um profissional com uma determinada formação e do outro profissional. Então, próximo. E aí, assim, do ponto de vista, claro, o professor Lauro convidou bastante professores para elaborar o material. Então, até porque o problema, se ele remete a uma matriz curricular pedagógica, acho importante que tenha sido assim, né? Mas, seguinte, do ponto de vista de método, precisamos estabelecer um método para que alguém possa repetir isso e, eventualmente, também criticar, falar, olha, esse método tem problemas, ok, né? Então, o método escolhido era o seguinte, nós precisamos escolher cursos para fazer análise. Não dá para analisar todos. Então, precisamos escolher. E aí, para a escolha do curso, qual curso seria? Os melhores do Brasil? Os médios? Como determinar isso? Foi solicitado que as ABS fizessem essa análise.
e aqui a maioria, nós fizemos análise pela AME Mato Grosso, não tem a ABE, o nosso caso aqui é a AME, que é a Associação Mato Grossense de Engenheiros e Engenheiros Eletricistas. Bom, então falando, até a proposta da professora Adriana na época, vamos analisar somente, eu queria fazer análise nacional, não ia dar, a professora Adriana foi, vamos fazer análise dos cursos de Mato Grosso. Não dá para fazer de todos, vamos escolher. Então tivemos uma metodologia de escolha avaliando os sistemas sinais, o Rufin, que escolheu o curso de Engenharia Elétrica da UFMT. E ele está justificado o porquê da escolha desse curso. No curso técnico não tem avaliação. A gente nem teria como falar, olha, vamos escolher esse por esses elementos. Nós escolhemos o curso mais antigo do estado, e aí o método está muito claro isso, que é o curso da Escola Técnica, em que grande parte de nós fizemos aqui o curso, e que na elaboração do material existiam professores também da Escola Técnica, portanto, conhecem a matriz... Eu estou falando muito rápido? Não, peraí, eu vou chegar lá, eu tô na história ainda. Os alunos às vezes reclamam que eu falo muito rápido, eu sempre acho que eles estão errados. Tá? Eu acho que faz tempo, não estamos em sala de aula, né, Suza? E a partir daí, escolhemos o curso na época, né, assim, o curso na época da fundação era a Escola Técnica, depois Cefet, foi onde eu estudei, e agora Instituto Federal. E então fizemos a comparação da matriz curricular pedagógica desses dois cursos. E como fazer essa comparação? Um curso vigente tem 29 disciplinas e outros 74 disciplinas. Então, a nossa comparação estabeleceu sobre alguns pilares, né? A ementa das disciplinas e a carga horária integralizada. Não tinha como fugir muito disso. Então, quando alguém vem revalidar um diploma, olha, eu fiz o curso técnico na Alemanha, eu quero revalidar aqui para que eu possa atuar. É isso que vai ser analisado. Quer dizer, a estrutura curricular pedagógica integralizada, o que contém nessa estrutura através das suas ementas e o tempo de cada disciplina cursada. Claro que a nota do indivíduo também, mas esses são os pilares. No curso superior é a mesma coisa, quando fazemos uma revalidação de um curso superior. Então, o pilar foi esse, quer dizer, comparar a carga horária de um curso técnico de nível médio em eletrotécnica, e aí eu já expliquei de onde veio a instituição escolhida, comparar com um curso de bacharelado em engenharia elétrica no que se refere a carga horária, estrutura curricular e matriz integralizada, ok? Então, basicamente, um tem 29 disciplinas, outro 74. Reagrupamos, próximo, em 14 itens. Quer dizer, claro que aí é questionável, um item podia estar em outro grupo, etc. Mas foi o melhor que conseguimos fazer com as condições que tínhamos. Então, são 14 itens reorganizados. Desde matemática, física, química, desenho técnico, computação, etc., até atividades de integralização, teoria e prática, que são diversas. Vamos dar um exemplo. Próximo, por favor. Só um exemplo de uma tabela que é central. A discussão é muito longa, mas lá, matemática. Então, no curso técnico, nós temos matemática aplicada neste curso técnico dessa instituição, e que também está colocado no livro, uma instituição tradicional, de excelência no Estado, que se nós comparássemos com outros cursos técnicos, quer dizer, a avaliação poderia ser ainda mais discrepante. Isso está dado nas nossas conclusões. Então, lá, matemática é em 67 horas, uma disciplina, no curso técnico de nível médio, que nós usamos. E no curso de engenharia elétrica, essa carga horária, ela se desdobra em cálculo 1, cálculo vetorial e geometria analítica, cálculo 2, próximo slide, por favor. Cálculo 3, probabilidades estatísticas, nós reagrupamos nesse grupo porque entendemos que dele faz parte, cálculo 4, totalizando 512 horas. Né? E nós entramos nas discussões aí explicando qual é a necessidade de cada um desses itens, não conseguimos esgotar todos, mas qual é a necessidade desses diversos itens que compõem as disciplinas e as suas ementas, e para que eles servem posterior, porque você faz uma disciplina, ela é pré-requisito de outra, ela não fica solta ali. Então, para que serve isso? E utilizamos alguns exemplos. Próximo slide, por favor. Ali o exemplo de eletrotécnica, né? Quando você estuda lá em cálculo 1, cálculo 2, integral, derivada, e depois utilizando isso em instalações elétricas para calcular os níveis de curto-circuito de uma instalação, para fazer a proteção dessa instalação, para que nós não tenhamos, ou pelo menos reduzimos, né, os acidentes de origem elétrica. E ali nós demonstramos, por exemplo, olha, cálculo do nível de curto-circuito para uma instalação elétrica em baixa tensão tem suas limitações. O engenheiro eletricista tem condições de fazer, o engenheiro ou engenheira, porque na sua matriz curricular pedagógica integralizada, ele tem as disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, que contam tais elementos que são necessários para a confecção do cálculo e para poder realizar um projeto. No curso técnico de nível médio, tais e tais elementos, como, por exemplo, no caso do curto-circuito em tela,
Os técnicos de nível médio não estudam integral, limite, derivada, portanto, é prejudicado esse tipo de cálculo. Eles não conseguem fazer. Quer dizer, você não está dizendo que um profissional não consegue fazer, você está dizendo o seguinte: a princípio, a estrutura curricular integralizada não tem elementos para que esse profissional tenha condições na característica de egresso de fazer essa análise. Pode dizer assim, olha, esse profissional não sabe fazer isso. Eu estou dizendo, pelos elementos dados nessa nossa análise técnica, não permite nos concluir que esse profissional saiba fazer isso, porque isso não está na matriz curricular pedagógica. Ele pode estudar como autodidata. Não é um problema aqui colocado, você não tem método para análise, esse foi o método utilizado. Então, esse é um dos exemplos, né? Eu tenho que ir mais rápido porque eu me empolgo, e aí não vamos falar de todos os exemplos. Eu estou dando um exemplo da discussão do problema e de como esse grupo elaborou a partir desse problema. Né? Próximo, Matheus. Esse foi um exemplo que nós demos da matemática, que nós discutimos isso profundamente no texto, em que nós citamos lá na frente relações elétricas. Né? A grande diferença do curso técnico, até magnífico, vou reconhecer 10 anos depois que você estava certo, né? Reconhecer em público. A grande diferença do curso técnico para o curso superior, de modo geral, são as disciplinas do básico, até nesse exemplo dado, né? Matemática de 64 horas, só em cálculos e afins nós somamos 512 horas. Nesse exemplo, dependendo do curso escolhido, poderia ser mais discrepante ainda essa diferença. E o básico faz a diferença lá no profissional, numa discussão nacional. Não, é o profissional que vai efetivamente contribuir com os estudantes. Então, não precisava fazer esse livro para reconhecer, mas eu aproveito publicamente para reconhecer isso. E lá, física semelhante, química semelhante, diversos itens desses 14 sequer haviam nos cursos técnicos de nível médio. Isso é um problema? Não. Não é um problema. Não é um problema, Lauro? Isso não é um problema. Porque o quê? Porque o curso técnico de nível médio de eletrotécnica tem objetivos específicos em si mesmo. E que eles estão, de modo geral, contemplados. Então, isso não é um problema. O problema está lá no início do livro, que vocês têm que ler, no capítulo 1, que é o seguinte: o sombreamento das atribuições profissionais. Então, está bem colocado. Por isso, de modo geral, esse material, esse livro, tem o objetivo de, por exemplo, dizer, olha, esse profissional ele é limitado, ele é incapacitado. Ao contrário, o livro diz que os profissionais técnicos de nível médio de eletrotécnica são essenciais e têm o seu nicho, o seu local de trabalho, onde, na maioria das vezes, nem são substituíveis pelos engenheiros eletricistas. Né? Você vai executar um quadro, por exemplo, um profissional técnico eletrotécnico tem uma capacidade muito maior. Isso cotidianamente nós fizemos curso técnico, observamos. Né? Então, pelo contrário, esse livro realça a função desse profissional e faz essa discussão teórica no sentido de onde vêm as atribuições. Então está lá, por exemplo, conteúdo multidisciplinares. O profissional engenheiro eletricista, ele tem condições, por exemplo, de fazer discussões no campo administrativo, econômico, ou pelo menos deveria, né? As disciplinas são ministradas e há essa possibilidade de construção desse conhecimento para discussão. Sociologia, economia, administração, ecologia. Esse conteúdo da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que pode formar o profissional plural, com capacidade holística de discussão profunda, é dado, ou pelo menos existe condições, ou deveriam existir no curso superior de engenharia elétrica. Porque é o curso que vocês analisaram, que nós, 15 autores, analisaram? Não. Porque isso é uma diretriz curricular das DCNs, ok? Então é importante que os cursos cumpram as diretrizes curriculares, inclusive que são construídas, tendo em vista a BENG, que é a Associação de Ensino de Engenharia. O professor Vanderly escreveu a orelha do nosso livro. O CREA-CONF, o sistema CREA-CONF, está presente nessa discussão. Então, não é uma coisa que é feita de forma isolada, é uma coisa construída. A indústria está nessa discussão por meio da CNI. Então, esse, digamos assim, é a cereja do bolo. Esses 14 itens discutidos. Então, está lá para a gente fechar essa discussão. Computação, como ela é dada num curso ou no outro, circuitos elétricos, máquinas elétricas, instalações elétricas. Diversos autores construíram. Eu não vou estar citando, porque senão vou me delongar muito. Estudos de caso. Então, não adiantava apenas ter o problema muito bem delimitado e definido. Já estou igual vendedor, né? Estou fazendo propaganda do material. O papel do pesquisador é diferente, ele tem dúvidas, problema. Estou fazendo propaganda. Não adiantava só ter o problema muito bem definido, delimitado. Não adiantava só mostrar de onde vêm os cursos e ter um método robusto e mostrar que efetivamente é diferente no que se refere à matriz curricular pedagógica, ementa, carga horária, objetivos e conteúdo integralizado. Nós tínhamos também que mostrar efetivamente
que em um caso prático, digamos assim, um caso objetivo, dado o cotidiano da indústria, da construção civil, há uma diferença fundamental nessas formações. Na solução de um problema com os conhecimentos construídos e desenvolvidos em cada formação. Então, por isso, estudos de caso. 2 estudos de caso foram apresentados. O primeiro, poderíamos fazer muito mais. Aliás, na reflexão, onde nós poderíamos ter feito mais, né? Poderíamos ter feito mais estudos de caso, mas tem que fechar a obra 1 hora, né? Não dá para a gente ficar delongando. Um caso muito clássico foi construído, o Walter trabalhou bastante nisso, que foi o seguinte, ó, uma subestação, uma cabine, posto de transformação. Então, eu tenho uma edificação, preciso atender essa edificação em tensão primária. Vou colocar um transformador de 75 kVA, o caso 1, o caso 2, 750, que é uma edificação maior, né? E aí, o estudo da proteção da rede secundária de baixa tensão dessa instalação a partir dos conhecimentos construídos nas 2 formações. Então, tá lá, transformador 1 de 75 ou de 750, CNTME é curso técnico de nível médio, então a solução para o primeiro transformador, a solução para o segundo, e o curso de bacharelado em engenharia elétrica, a solução para o primeiro caso e para o segundo. A partir daí, eu só fico um pouco nesse estudo porque acho que é fundamental para dizer que a obra tem começo, meio e fim, nós analisamos como os profissionais resolvem essas questões. E, por exemplo, no caso de uma instalação alimentada por um transformador de 75 kVA, uma instalação efetivamente menor e com uma carga menor, não tamanho, mas em relação à carga, as soluções dadas pelos profissionais com formação técnica de nível médio eletrotécnica e engenheiros eletricistas atendiam. É daí que vem o seguinte, vocês querem limitar uma atribuição, mas de onde vem o dado cabalístico? Por que até essa potência? Por quê? Então, ali nós demonstramos, por exemplo, que no caso da baixa tensão, abaixo de 75 kVA, como potência de transformação, os níveis de curto-circuito eram muito baixos. Então, não há prejuízo em um profissional de nível técnico administrativo. Por isso, nós estamos mostrando até onde vai e por que vai. Estamos demonstrando de onde vem. No caso de 750 kVA, o exemplo que nós elaboramos, Walter foi o que mais trabalhou nesse exemplo, demonstra que, olha, o nível de curto-circuito já é elevado. Se não souber calcular efetivamente os níveis de curto-circuito, nós podemos ter um problema grave de origem elétrica, não um sobreaquecimento na instalação, mas em caso de curto-circuito, os dispositivos de proteção manual precisam atuar, no caso, por exemplo, de juntores na baixa tensão. E se não for calculado efetivamente, você vai ter explosão, vai ter acidente. E daí que nós demonstramos que no curso técnico de nível médio eletrotécnica não há discussão dos elementos teóricos capazes de fazer com que os profissionais dessa formação solucionem um problema. Eu posso ter um profissional que saiba fazer isso. Isso é voluntarismo dele que aprendeu de forma autodidata depois. Isso não faz parte da discussão. A discussão tem um pressuposto, que é a matriz curricular pedagógica. Então, esse é um dos exemplos que demonstram isso. O próximo, por favor. O próximo exemplo foi bastante trabalhoso, o Juan trabalhou bastante nele. Então, um exemplo típico de correção de fator de potência. Uma coisa, digamos, do ponto de vista da necessidade urbana, trivial. Todos os lugares, a maioria dos lugares precisam disso. Principalmente as edificações atendidas em tensão primária. Então, é o seguinte, nós demonstramos o quê? Que quando você tem uma carga linear, é tranquilo de se fazer isso, no sentido de que os 2 profissionais podem fazer isso. Porque tem elementos teóricos que possibilitam isso. Okay? Mas, no caso das cargas não lineares, o que está começando a entrar muito, principalmente com os eletrônicos, existem problemas, por exemplo, com distorções harmônicas das correntes, que fazem com que os profissionais de nível médio, se calcularem uma solução para isso, sem utilizar a discussão de qualidade de energia elétrica, certamente haverá problema, porque nesse caso é necessária a instalação de filtros. E esse conteúdo, essa discussão, de modo geral, não é dada na grande maioria dos cursos técnicos. Não é dada, não estou dizendo que em todos não é dada, mas na grande maioria não é dada. Não precisa ser dada a princípio. Né? Podem ter cursos que tenham, não tem problema. Mas essa discussão foi fundamental para dizer, olha, se você não fizer essa correção, por exemplo, você vai ter problemas. Você quem? Estiver fazendo o projeto. E isso demonstra claramente até onde pode ir uma atribuição até outra. Poderíamos fazer mais exemplos na média tensão, etc., mas temos que fechar o material. Então, esse estudo de caso é importante, porque aqui mostra efetivamente e o decorrer disso, o que pode acontecer. Bom, o que nos motivou principalmente foi a questão da resolução 074, claro, e a demanda de 800 kVA. E aí, nesse capítulo, nós discutimos 3 pilares. Os projetos, né, perícias e projetos, perícias e o erro histórico dos 800 kVA. Na questão dos projetos,
a parte de circuitos e instalações elétricas, que foi discutida a priori, ela meio que dá conta disso. Quer dizer, qual é o problema de você ter um profissional de nível médio eletrotécnico fazendo projeto? Dependendo da potência, nenhum. Por isso esse profissional tem o seu lugar. Dependendo da potência instalada, você pode ter alguns problemas, né? Próximo. Perícias e laudos, que muitas entidades aceitam feitos por profissionais de nível médio. Nós demonstramos que, para a confecção de perícia e laudo, principalmente em uma esfera judicial, existe uma necessidade intrínseca de uma discussão multidisciplinar, em que não está presente nos cursos técnicos de eletrotécnica, diversos cursos técnicos. Por isso, a formação em engenharia multidisciplinar ela é necessária para isso. Em alguns casos, até em forma de legislação. Em concurso público, não tem concurso para perito de nível médio. E essa discussão aprofundada foi construída também com a participação do Geraldo. Próximo. O erro histórico dos 800 kVA, que é de um decreto de 1985. Em que diz o seguinte: os técnicos podem, digamos assim, projetar edificações desde que atendam uma demanda de energia de 800 kVA. Aí tem erros clássicos. Demanda de energia é um conceito, como diz, inexistente, é um conceito problemático. Não dá para se falar em demanda de energia. Energia em kVA também é bastante complicado. E demanda em kVA é outra complicação. Então, assim, do ponto de vista de uma discussão teórica sobre o que está colocado, é impossível até compreender em um decreto presidencial. E por isso também a mudança disso é muito difícil, porque é por meio de um decreto presidencial, e por isso talvez a necessidade da robustez dessa discussão. E nós demonstramos, forçando a entender o que está colocado, vamos forçar. Vamos dizer o seguinte, ó, o que quis dizer, porque é difícil isso, é que os técnicos podem projetar uma edificação que tenha demanda de até 800 kW, forçando. Então, digamos assim, corrigindo o decreto a partir da nossa interpretação. Se for isso, nós demonstramos que a maioria dos shopping centers pode ser projetado por um técnico eletrotécnica, por exemplo. Os edifícios residenciais dessa magnífica e maravilhosa cidade situada numa feliz região agrária do mundo podem ser todos projetados por técnicos em eletrotécnica. Qual é o problema disso em si? É apenas um problema regulatório. Não estamos dizendo que quem for fazer isso vai contratar o técnico. Nós estamos dizendo o seguinte, que em muitos dos casos, esses profissionais não têm condições teóricas pela matriz curricular pedagógica. São profissionais fantásticos, com muitas capacidades em um determinado nicho. E ali nós apontamos o problema desse decreto e o problema a posteriori da Resolução 074, que é baseada nesse decreto. Então, basicamente, nós demonstramos todos esses problemas do ponto de vista teórico, do ponto de vista clássico. E posterior, esse capítulo contribuído pelo professor Geraldo da Escola Técnica, meu professor, assim como Cristóvão, assim como vários outros aqui presentes. E Geraldo também foi seu professor? Nossa! E outro dia a gente estava lá na universidade, eu fui aluno do Evandro foi aluno do Rondina, aí o Rondina foi aluno do Adinauer, e chegou o Henrique da Civil e falou também, poxa, aí virou, o Matheus ali também foi meu estudante, você vê, o tempo vai passando, o professor Edelson me deu eletrônica, eu não fiz eletrotécnica, fiz eletrônica, aí foi fazer engenharia elétrica, o professor Edelson. Bom, no final ali, então, o professor Geraldo, eu e a Socorro é uma colega do Maranhão, trabalhou bastante essa questão, fez o vídeo. A liberdade profissional e exigência da formação acadêmica. A discussão é a seguinte, do ponto de vista liberal do pensamento, digamos assim que nós temos a seguinte reflexão. Existe um mercado e nesse mercado existem pessoas com capacitação profissional e que possam concorrer nesse mercado e que elas vão conseguir fazer o projeto e se elas fizerem o projeto, ok, e se elas não fizerem um projeto adequado, o próprio mercado expurgam elas porque elas não vão conseguir fazer outros projetos. E, pessoal, isso do ponto de vista teórico pode funcionar, né? As duas empresas estão concorrendo ali e a empresa que forneceu o melhor produto com menor custo vai à frente. A empresa que forneceu o pior produto com maior custo vai quebrar. Bonito, né? Pode funcionar teoricamente. Se não tivermos regulação de mercado, pode acontecer o contrário. No caso da eficiência energética, que eu pesquiso particularmente, é exatamente assim. Se não tivermos uma regulação de eficiência, não estou querendo que o Estado resolva tudo, a melhor empresa quebra e a pior continua a vender. E no caso aqui também, não é uma questão apenas liberal de dizer, olha, o mercado que seleciona, porque nós estamos falando da qualidade de uma instalação e de vidas, né? Eu tinha até segurança, a Susan está aqui, tinha até um professor que falava assim,
Você vê, o médico, se ele errar, ele mata um paciente. O engenheiro civil, se ele errar, ele mata bastante gente. O engenheiro eletricista, se errar, ele se mata, o técnico eletrotécnico. Isso é uma brincadeira, mas eu lembrei agora. E ali está colocada a seguinte discussão, do ponto de vista jurídico, o que implica? E nós temos a discussão, olha, não é só uma questão de consenso. Há necessidade de uma discussão no campo jurídico, porque o que está colocado nessa questão da liberdade profissional não é só o poder fazer, mas as consequências como resultado do poder fazer. E aí, por isso, a discussão da Socorro foi fundamental. Ainda falta 10 minutos para mim? 5? Maravilha. Olha, já deu? Pode passar para o próximo. Bom, as considerações finais. Então, basicamente, nessas considerações finais, vocês vão ter que ler o livro, vocês vão ler o livro, vai estar disponível online. Nós fazemos esse fechamento da discussão. Enaltecemos os profissionais do curso técnico de nível médio, principalmente da matriz curricular escolhida, que é a atual matriz curricular do Instituto Federal, é uma matriz curricular bastante extensa, eu não digo assim em relação a tamanho, mas a profundidade e a carga horária comparada a outras. E só para ter ideia, o Adriano colocou muito claro, o professor Adriano Breuni, no texto dele. O mínimo hoje de um curso técnico seria 800 horas. A partir de 2015, 2014, eu não lembro bem a data no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Mas o que nós sabemos que pode ter profissionais com formação antes disso, porque 2014 e 15 é recente, relativamente. Para mim é recente. Que tiveram formação de 200, 300 horas. Só de cálculo nós teríamos ali 512 horas. Então, digamos assim, essa comparação ela ainda é suave do ponto de vista do pilar escolhido. Matriz curricular, ementa, carga horária, conteúdo programático. Se fizéssemos uma comparação com cursos técnicos que não tenham, digamos assim, todo o cuidado que o Instituto Federal de Mato Grosso tem com o curso técnico que lá existe, essa comparação poderia ser bastante problemática ainda. E nas considerações finais nós fizemos uma série de abordagens e de análise que deva ser feita pelos leitores, mas também no caso da discussão jurídica, porque nós entendemos que esse livro entra como amicus curiae. Bom, fazendo o fechamento, queria agradecer aos... Eu estou como organizador do livro, porque uma obra com muitos autores, você precisa ter todo o trato com o editor, o tempo todo, impressão, etc. E algumas coisas você precisa de um grupo para encaminhar. 15 essencial. Não só os organizadores, pelo contrário, né? Nós tivemos contribuições maciças e importantes de diversos profissionais que não estão na organização, mas 15 profissionais em que a maioria deles estão aqui. Na organização de hoje, eu basicamente estava em viagem, cheguei ontem, parabéns pelos organizadores, não pude participar da organização e fico muito feliz com essa possibilidade. O Lauro praticamente correu atrás dessa organização junto com o Matheus e da impressão como um todo, eu fiquei na parte pedagógica, né? A impressão está aqui. A editora, Ramon, deve estar nos ouvindo, da Carline Caniato, também nos ajudou, né? Coitado, ele deve ter ficado perturbado comigo, porque né, vai e volta, arruma aqui, mexe lá, mas teve paciência conosco, da Carline Caniato, o Ramon, né? A AME, que já foi dito aqui, né? Basicamente, eu não sabia da existência da AME antes dessa gestão, que não é tão antiga. Talvez eu não sabia por um problema meu, desconfio que não. Eu acho que eu não sabia porque era pouco atuante mesmo, e que agora, Lauro, ela está ressuscitada, né? A Susan até fez um depoimento aqui. Maravilha. E que vem participando de eventos, congregando engenheiros e engenheiras eletricistas, possibilitando essa discussão. Está entrando em processo eleitoral agora. Desejamos que continue isso, essa coisa revivida. Comemoramos 40 anos recentemente, e isso tem sido bastante importante. Diversos estudantes aqui podem continuar nessa construção, né? E acho que basicamente era isso. Agradecer essa oportunidade. Esse foi só um breve histórico dos problemas que motivaram a construção desse material, né? E espero que seja interessante, que leiam o material. Obrigado por virem aqui, nos ouvirem. Devolver a palavra agora à nossa cerimonialista. Obrigado. Muito obrigada, senhor Danilo. Vou passar a palavra agora para um dos autores, né, e também vice-presidente da AME, o senhor Matheus da Silveira. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui todos que estão aqui de forma presencial.
a pessoa do diretor financeiro da AME, engenheiro José Marcos de Oliveira Itacarambi, na qual eu cumprimento todos aqui que estão de forma presencial e quero também cumprimentar aos que estão nos assistindo online, na pessoa do engenheiro eletricista Eduardo Góes, que é o coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica aqui do CREA Mato Grosso. Pessoal, quero dizer que é uma satisfação poder estar aqui hoje no lançamento desse livro, que foi fruto de muito trabalho, como bem apresentou o professor Danilo. Foi um trabalho aí de mais de um ano. Começamos, acho que especificamente, né, presidente, em dezembro de 2020, então, em plena pandemia. E em alguns meses conseguimos ter a nota técnica, que foi o primeiro fruto, né, ali que tivemos, entregamos ao CREA. E o Danilo já falou isso, mas eu só gostaria de acrescentar que o CREA Mato Grosso foi um dos únicos CREAs que conseguiu ajuizar na ação civil pública que o CONFEA moveu no Distrito Federal. E o documento que embasou o CREA Mato Grosso foi justamente a nossa nota técnica que entregamos para o CREA Mato Grosso. Então, se não foi o único, foi um dos únicos CREAs que conseguiu entrar com um documento e uma representação também na ação civil pública que o CONFEA moveu lá no Distrito Federal. E a partir disso, claro, conseguimos, acho que a partir de abril de 2021, então, continuar o trabalho e chegar aqui hoje com este livro aqui, da forma impressa, né? É legal, a gente sempre vê na forma online, quando chegou a gente até se emocionou, né, presidente? O Juan também ali. É muito bacana mesmo, tá, pessoal? Então, eu fico extremamente feliz porque pude contribuir um pouquinho, junto com grandes nomes aí da engenharia elétrica aqui do nosso estado. Bem, fui breve porque a gente vai agora para uma próxima etapa, que a gente vai entregar aqui alguns exemplares para algumas instituições que estão aqui presentes. Então, primeiramente, eu gostaria de chamar um dos organizadores, autor e organizador desta obra, que é o engenheiro eletricista Walter Aguiar. Eu gostaria que, por favor, Walter, chegasse aqui à frente. Então, o Walter vai estar fazendo a entrega deste livro para o Instituto Federal do Mato Grosso, na pessoa do professor Cristóvão. Tirar a foto ali. Obrigado. Continuando, gostaria de chamar também um dos organizadores, que é o professor Juan Carlos. O professor Juan vai estar fazendo a entrega para o CREA Mato Grosso, na pessoa do engenheiro Sivaldo. Obrigado. E continuando, eu gostaria de chamar a professora Adriana, uma das autoras deste livro. Vai estar fazendo a entrega para a engenheira Susan Lanes, que representa a Mútua Mato Grosso e também a AMAEST. E agora a professora Valquíria estará fazendo a entrega de um exemplar para o professor Evandro, da UFMT. Ok, muito obrigado. Aí, assim, então, essas pessoas já estão, obviamente, aí com a versão impressa, né, com o livro realmente, mas todos, então, podem, já a partir desse momento, apontar ali a câmera para o QR Code e já conseguir ter acesso, então, à versão digital desse livro, tá, pessoal? Já podem, inclusive, aí, basta simplesmente apontar a câmera aí, já abrir o link
e que já vão conseguir ter acesso ao e-book, tá? Gratuito aí, vai ficar nesse site que vai abrir, vai ficar hospedado aí para poder realizar a leitura dele como bem quiserem. A princípio era isso, presidente. Agradeço a palavra e volto aqui para o cerimonial. Muito obrigado. Parabéns a todos os autores, parabéns aos organizadores que organizaram num tempo curto, em prazo curto. Gostaria de falar, professor Danilo? Ah, sim. Parabéns aos presentes, parabéns a quem acompanha da forma online. E passo a palavra ao organizador, um dos organizadores deste evento também, junto com o vice-presidente, o autor e presidente da AME, senhor Lauro Leocádio da Rosa, para o encerramento e agradecimentos. As palavras são de agradecimento, né? Primeiro ao CREA, que patrocinou esse livro, que desde o começo nos incentivou, inclusive, dando todas as condições para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Aos diretores da Associação Mato Grossense de Engenharia Elétrica, o Nelson aqui presente, o Itacarambi aqui presente, o Matheus, nosso vice-presidente, o Délcio Taque Saldanha, também não está presente, mas está online, o Raul, também engenheiro eletricista, também membro da diretoria, e o professor Bernanci também, que faz parte da diretoria. Então, assim, eu quero agradecer a direção da Associação Mato Grossense de Engenheiros Eletricistas, justamente por ter nos apoiado a todo momento e dado as condições para que o trabalho se desenvolvesse. Também quero agradecer aos associados, que também foram muito firmes no apoio a esse livro, e estamos cada vez mais fortes na nossa associação, graças a Deus, né? Quero agradecer ao Confeia, em nome do nosso presidente, Joel Krieger, que também foi muito solícito em nos auxiliar, e ele vislumbra que esse livro vai ser de grande importância em nível nacional, para não só para a parte acadêmica, mas para a parte profissional, né, como uma referência. E assim eu espero, né? Assim, essa é a intenção. Quero agradecer à Benji, que também prontamente nos auxiliou, nos apoia, né? A Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, a ABE, na pessoa do nosso colega Latrônico, e também do Auro Doyle, da ABE de São Paulo, que também provavelmente estão online aqui e são apoiadores desse projeto e se comprometeram a levar esse trabalho junto aos nossos demais pares em nível nacional. Quero agradecer à Mútua, aqui na presença da Susan, do Adjane, que não pôde estar presente também, que são parceiros e que estão sempre conosco. Quero agradecer também aos nossos colegas, Ronan, Delson, que são sempre amigos, que estão sempre nos apoiando, o Cristóvão, né, já foi muito falado aqui, os nossos alunos, os nossos ex-alunos, amigos, os internautas, eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, meu filho, minha filha, minha netinha, meu genro que estão aqui presentes, muito obrigado pela não consigo. Sim. Quero agradecer também ao Diogo, que é o nosso conselheiro da AME, e ele não pôde estar presente, é um dos autores também do livro. Então, assim, eu acho que eu tenho que agradecer um monte de gente, e eu quero agradecer também ao Walter, que é um dos autores, é das pessoas que tem colaborado muito com a gestão, uma pessoa assim, que eu não conhecia antes da gestão, mas que agora é assim, um amigo, um parceiro, porque eu sei que eu posso contar sempre, né? Então, muito obrigado, Walter, por todo esse apoio que você tem nos dado aí, incondicionalmente pela associação. Eu agradeço muito, né? A Adriana, a Valquíria, gente, eu vou esquecer de pessoas, provavelmente aqui, perdão, não é por esquecimento mesmo. Bom, para finalizar, a gente quer dizer que esse livro é gratuito, está disponível na internet, né? Vai ter alguns exemplares que nós vamos mandar para os CREAs, vamos mandar para algumas instituições em nível nacional e deixar disponível. Vamos divulgar o máximo possível que a gente consiga. Para encerrar, eu quero convidar vocês, né, para ouvir, dar continuidade à música que nós começamos a ouvir,
né? Hoje, agora na parte de cima aqui do nosso CREA, né? E juntamente vamos fazer uma confraternização lá com um coquetelzinho que está lá à disposição, tá bom? Então, vamos subir, conto com a presença de todos lá. Muito obrigado, uma boa noite aos internautas.